Oi, está começando mais um ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, na Santa Cecília, que hoje recebe Eduardo Bittencourt, consultor de inovação, fundador da Space Moon e membro do Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos. Edu, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, para mim é sempre uma honra estar aqui na casa e falar um pouco da minha experiência também vai ser muito bacana. Edu, você hoje é consultor de inovação, está muito envolvido com o mercado de startup, mas isso começou através de um processo de transição aí na sua carreira. Conta um pouquinho para a gente dessa tua trajetória profissional. É verdade. O meu histórico é de tecnologia, comecei como desenvolvedor de sistemas aqui na região de Santos e eu entendi que o empreendedorismo era algo que falava mais alto em mim. Quis empreender, quis fazer essa transição de carreira. Não é um processo fácil, mas foi um processo que realmente eu me encontrei nessa jornada. Então, hoje eu atuo muito mais ajudando empresários, ajudando empreendedores a também fazer essa jornada e conseguir crescer as startups, as empresas deles. Edu, a Space Moon, né, falando um pouquinho dela, é um hub de inovação que conecta empreendedores, empresários do setor e também de startups. Conta pra gente um pouquinho como que funciona hoje a Space Moon no mercado. A Space Moon, né, como toda startup, a gente fala muito do termo de pivotar, né? Você está indo numa direção e você mudar para outra. E a gente fez a mesma coisa com a Space Moon. A gente começou com uma aceleradora de startup, a gente tinha um espaço de coworking e a gente foi se adequando. Modelo de Venture Builder, que é quando você se torna sócio da startup para ajudar ela a crescer. E hoje a gente, como um hub de inovação, uma boutique de inovação que a gente gosta até de falar, a gente auxilia, seja lá quem for, seja investidor, seja empresas corporativas ou empreendedor que está começando a criar uma startup. E a startup, quando a gente fala de startup, realmente é uma empresa que busca um modelo de negócio escalável e que em ambiente de extremas incertezas, ela está sempre inovando. Então, busca resolver problemas de uma forma diferente, mais eficaz, mais barata ou mais rápida. E Edu, a gente vê hoje o mercado de startup ganhando muita força, né? Você acredita que essa força vem do conceito das startups de solucionar problemas, serem inovadoras e serem escalonáveis? Com certeza. A questão de resolver problema, a gente vê alguns grandes cases aí, o Nubank, que ficou muito famoso, porque ele pegou uma dor, um problema, que eram as pessoas que tinham dificuldade no banco, achavam uma questão muito burocrática e transformaram em algo leve. As pessoas hoje têm orgulho, por exemplo, de falar que é um cliente Nubank. Então, as startups, elas têm muito isso, de pegar uma dor do mercado, uma dor da pessoa, uma dor de uma empresa e transformar aquilo em uma forma prazerosa de ser resolvida. Né? Então, as startups, um dos grandes pilares é a questão de resolver os problemas. Quando a gente fala de escalabilidade, qual que é a questão? E por isso que a tecnologia ela permeia tanto essa questão das startups. Porque quando a gente fala de um mercado tradicional, né, uma padaria, você tem um faturamento, quando você quer multiplicar por 5 vezes esse faturamento, você vai ter que abrir eventualmente 4, 5 unidades a mais. Quando a gente fala de startup, isso não é uma verdade. Então, você através de tecnologia, você consegue ampliar suas receitas sem necessariamente ir ampliando os seus custos nessa mesma proporção. Então, esse é o segredo da escalabilidade e é por isso essa questão da tecnologia. Então, as startups têm esses dois pilares muito fortes. A questão de resolver problemas e a questão de você transformar isso em algo escalável. E aí vem junto a isso tudo essa questão do propósito, né? Então, antigamente a gente via empresários com anos e anos de carreira saindo da empresa e aí empreendendo em um modelo geralmente tradicional. Hoje as startups, elas permitem que jovens, pessoas sem tantas condições, comecem um empreendimento, né? Hoje é muito mais barato você ter uma startup, você ter uma empresa nesse modelo. Então, fez muito mais com que aquela juventude que geralmente ainda o propósito está mais em ebulição, você consegue botar isso para fora e você consegue transformar essa tua ideia de resolver um problema em realidade dentro de uma empresa. Legal. Só para a gente ter uma noção, né? As pesquisas levantaram que agora em janeiro, só nesse início de ano, foram alavancados, investidos 591 milhões de dólares para esse segmento de startup. Qual que é o mercado que você vê como mais aquecido dentro das startups? Quando a gente vê esses números, a grande parte dessa fatia geralmente é no mercado financeiro, né? As fintechs.
mas vem crescendo e vem abrangindo outros tipos de mercado. Então, as health techs, que são as startups ligadas ao mercado de saúde, elas estão muito em altas, até por causa da questão da pandemia e tudo que aconteceu. A questão da educação, né, que a gente vê sofrendo uma revolução, então, pessoas começando a estudar de casa, começando a ter novas burocracias, novas permissões dos governos. Então, também a educação vem sendo impactada muito com a tecnologia. Mas, de forma geral, a pandemia ela fez que todos os mercados se atentassem à tecnologia. Então, todos vão ser afetados, mas as questões de cifras, elas também são comparáveis com o mercado anterior. Então, os mercados anteriores que mais tinham impacto em relação a valores, vão ser o que as startups também vão ter mais impactos em relação a aportes. Esses valores são muito relacionados a investidores que entram nessas empresas, eles botam capital de risco, que a gente chama, e em troca eles pegam uma fatia de participação dessas startups, na expectativa de que daqui a alguns anos essa startup fique muito mais valiosa e aquela participação também tenha um poder de liquidez sobre ela. Então a gente fala muito, né, que é o momento de começar uma startup, então é mais um ano visto como o momento de se iniciar um negócio como uma startup, né? Com certeza. A pandemia ela foi um marco muito forte em relação às startups, né? Por causa de algumas coisas. Por causa da questão da mudança dos hábitos de consumo. Então, fez toda uma geração mais antiga começar a fazer transações financeiras via celular, fez as pessoas entenderem que na sua empresa ela ia ter que ter a questão do trabalho híbrido, fez as empresas começarem a cada vez mais se digitalizarem, e isso impacta de forma global as startups, né? Então, é lógico, resguardando toda a questão que a gente sofreu da pandemia, mas para as startups acelerou muito, né? A gente fala que foram 10 anos aí em 2, 3 que a gente esperava um amadurecimento desse mercado, aconteceu nesses últimos 2 anos. Pessoal, a gente vai para o intervalinho comercial, continue com a gente, já voltamos. Estamos de volta com a ACS na TV, que hoje recebe Eduardo Bittencourt, consultor de inovação e fundador da Space Moon. Edu, vamos falar um pouquinho do mercado lá fora, né, no exterior. Você esteve recentemente num evento, o maior evento de startups em Portugal. Conta pra gente o que você trouxe de bagagem de lá de fora. Esse evento é o Web Summit. Em 2019 também estive lá, ele recebeu mais de 70 mil pessoas. Agora, pós-pandemia, foram mais de 45 mil pessoas. E realmente é um marco, porque lá as grandes empresas, elas trazem as suas novidades para o futuro, e lá é discutido muito ponto em relação a como o governo pode ajudar ou interferir nessas questões de inovação, como as empresas conseguem se relacionar, e é um grande ponto de networking entre pessoas para realmente gerar negócio. E uma coisa que para mim foi muito marcante, eu fiquei um pouco mais de um mês lá em Portugal para entender realmente o ecossistema, mais do que o evento em si, o ecossistema de inovação. A gente fala muito esse termo, né, quando a gente fala de startup, ecossistema, porque a gente entendeu que sozinho a gente não vai tão longe, né? Quando a gente fala em realmente alguma coisa em união, em harmonia, seja com o poder público, com o setor privado, universidades. E em Portugal você vê muito isso. É um país que estava envelhecendo muito, né, ainda está. E entendeu que, se não for alguma coisa muito marcante, eles iam ficar cada vez mais só sustentando aí, as próximas gerações, sem uma geração de receita. Muitos jovens de Portugal migram para outros países da União Europeia. E aí Portugal entendeu que a tecnologia, a inovação e as startups podem ser realmente o marco de virada para isso tudo. Então, o que eles fazem? Eles compraram o direito de realizar esse evento, né, um evento que é irlandês de origem, e transformaram e criaram uma série de políticas favoráveis a isso. Então, por exemplo, as startups que querem começar, para você ter noção, na abertura do evento estava o prefeito de Lisboa e o primeiro-ministro de Portugal. E no encerramento estava o presidente de Portugal e o ministro da Economia. Então, realmente, assim, eles mostram que Portugal quer ser a casa do empreendedor, Portugal quer dar benefícios e facilidades para que as empresas sejam montadas em Portugal, sejam gerados empregos lá em Portugal, porque realmente uma startup, quando a gente fala de começar pequeno, ela tem uma velocidade muito rápida de crescimento, né? E você gera muito emprego. Então, você vê quantas vagas de tecnologia estão abertas no mundo inteiro, né? E isso é muito importante para um país, para uma cidade. Então, Portugal pegou muito essa questão e está nadando de braçada realmente nisso tudo. A gente tem tentado trazer cada vez mais esse conceito aqui para o Brasil, para Santos especificamente, porque tem pontos muito semelhantes,
mas é uma questão de realmente abrir a cabeça de pessoas mais tradicionais, de empresários da velha guarda, né? De governo, políticas de incentivo, abertura da própria prefeitura, por exemplo, para testar soluções de startup. Isso é muito importante, porque uma startup é uma ideia que está se formando, uma nova geração de negócio, e aquilo precisa ser testado, precisa ser validado. E muitas vezes o que o empreendedor mais precisa é de uma oportunidade. Então lá em Portugal tem muito isso. Então se uma startup resolve uma dor que o poder público tem, o poder público abre as portas, deixa a startup testar e é um valor barato tanto para o governo, mas é o suficiente para a startup custear a sua entrega. E aí, ali dando certo, aquilo pode virar um contrato de longa duração, que acaba gerando emprego e perpetua a startup. Então, é muito bacana cada vez mais. Eu tenho lá para aprender e tentar trazer isso aqui para a nossa região. E é esse trabalho de trazer para a nossa região, você tem desenvolvido junto com o Parque Tecnológico, né? Sim. Eu tive a oportunidade, fui convidado para ser conselheiro administrativo do Parque Tecnológico, né? É uma importante função e a gente vê cada vez mais essa oportunidade de transformar a região num polo de inovação, né? É uma longa caminhada, né? Então, a gente vê muitas questões que a Europa está muito mais bem desenvolvida que aqui. Então, a gente tem tentado fazer um aculturamento para que isso comece cada vez mais a impregnar na cabeça de poder público, de universidades, de empresários de mercados mais tradicionais. Mas, realmente, o que eu tenho falado muito é que isso precisa ser um pensamento coletivo, né? Aquela frase que, né, a gente sozinho vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E as startups precisam muito dessa união, desse trabalho coletivo. Perfeito. Edu, você falou um pouquinho da pandemia, né? A gente teve na pandemia uma mudança muito grande nos hábitos de consumo, mas também eu acho que uma mudança interna quando a gente fala do profissional no mercado, né? As pessoas buscam mais do que nunca propósito. Como que você acha que essas mudanças impactam o setor de startup? Eu sou um defensor em relação à questão de propósito, né? Quando foi a primeira pergunta que você fez, foi essa questão de migração de carreira. Para mim isso foi muito determinante, porque eu tinha muito essa questão de liberdade, de flexibilidade. Eu já defendi o trabalho híbrido antes dessa pandemia, que foi algo que ficou muito mais real, muito mais popular e necessário, na verdade, né? Então, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de novas formas de trabalho, essas novas gerações, elas vêm muito forte nessa questão, né? E a mão de obra é cada vez mais dessas novas gerações. Então, se os gestores não entenderem, não aceitarem, eles vão cada vez mais perdendo essas mãos de obras qualificadas, porque quem já entendeu já está propiciando para eles que isso seja feito de uma forma remota, com flexibilidade de horários, muito mais alinhado com o seu propósito. E quando a gente fala de empreendedorismo, muita gente acha que empreendedorismo é abrir uma empresa, né? Mas, na verdade, o conceito de empreendedorismo é você resolver um problema de uma forma diferente, você correr riscos para poder inovar. E, então, existe isso uma possibilidade dentro de uma empresa também, né? Que é o que se chama de intraempreendedorismo. E é muito importante que seja dentro de uma empresa meritocrática, porque senão você não estimula o seu funcionário para que ele busque novas soluções, busque novas metas. E se você faz isso, você vai cada vez mais perdendo essa mão de obra qualificada, né? E cada vez mais você vai ficando desatualizado no mercado competitivo em relação aos seus concorrentes. Então, quando a gente fala de propósito e tudo mais, as gerações estão cada vez mais ligadas aos seus propósitos e se as empresas não estiverem atentas a isso, elas vão perder essa mão de obra. Então, por isso que acho que é uma coisa que se conversa muito, não é só abrir uma startup, empreender, não é só criar uma empresa, mas também você saber valorizar e ter uma política meritocrática dentro da sua empresa. E você falou um pouquinho, né, das empresas abrirem o seu olhar. Hoje a gente fala também muito da relevância de você ter um time diverso. Como que é essa discussão dentro do universo das startups? Eu particularmente defendo muito essa questão e você vê as startups que despontam, elas levantam muito essa bandeira. Porque quando a gente fala de inovação, né, eu até escrevi recentemente um título sobre isso, que a inovação não é algo de prateleira, né? Senão não seria inovar. Inovar é você resolver um problema de uma forma diferente, visando o sucesso
e resolver isso de uma forma mais barata, ou mais simples, ou mais eficiente. E quando você quer resolver um problema, você não pode ter um batalhão de pessoas iguais, com as mesmas experiências, mesmas vivências, mesma classe social, mesmas culturas, porque todo mundo ali vai ter um pensamento muito igual, né? Então, quando a gente fala de inovar, de pensar fora da caixa, de resolver um problema de forma diferente, a diversidade é fundamental, né? Então, pessoas que passaram por experiências diferentes, e isso inclui a questão racial, étnica, opção sexual, o que for. Você precisa ser muito diverso o time, muito abrangente e realmente as pessoas terem liberdade ali, né? Não algo só para falar que está cumprindo uma determinação, mas sim realmente ser algo que as pessoas fiquem à vontade. Porque se a pessoa não ficar à vontade dentro dessa diversidade, ela não vai ter a liberdade de criar, de propor novas ideias. E a inovação é muito isso. Então, também não é a inovação vir só de cima para baixo, né? O gestor, eu falo muito isso. Às vezes, uma empresa vai lá e cria um setor de inovação. E esse setor de inovação, o gestor ele fala assim, mas isso aí é problema do setor de inovação. E isso não é o que funciona, né? A inovação ela tem que permear todos os setores, porque todo mundo ali tem que falar a mesma língua. Porque quem entende, talvez, uma oportunidade de melhoria é quem está na ponta, quem está em contato com o cliente, quem está no chão de fábrica, ali na operação, porque está vendo, às vezes, uma oportunidade, um gargalo que está acontecendo e tem uma ideia. E se não é dado voz para essa pessoa, talvez nunca se pense numa solução. Então, eu saí muito desse trabalho CLT e tudo mais, porque eu sentia que eu não tinha poder de voz, né? E eu queria eu via oportunidades, via questões que podiam ser melhoradas e me sentia engessado, né? Então, essas novas gerações, isso eu fiz numa época que não era tão comum assim. As pessoas, né? A minha educação foi muito voltada a criar, a ter um cargo público, ou você ter uma carreira de 10, 20, 30 anos numa empresa. Então, eu queria sentir essa liberdade, né? Então, isso dentro da minha realidade. Dentro da realidade da empresa, você tem que dar essa liberdade para os seus funcionários e quanto mais diverso, maior a chance disso acontecer de forma coesa e dar certo. É importante a gente trabalhar a horizontalidade dos times e é importante os times conversarem entre si para até conseguirem ver de fora o que está sendo realizado, né? Pessoal, o papo está ótimo, mas a gente vai ter que ir para um intervalinho comercial. Continue com a gente. Estamos de volta com o Acesso na TV, que hoje recebe Eduardo Bittencourt, consultor de inovação e fundador da Space Moon. Edu, falando um pouquinho agora de ESG, né? A gente ouve o mercado muito aquecido nesse tema e a sustentabilidade corporativa deixou de ser um discurso para o futuro e passou a integrar as discussões dentro das empresas. Como que o universo das startups está enxergando esse momento de ESG? Essa é uma pauta muito importante, né? E essa minha experiência em Portugal me mostrou ainda mais como lá é item obrigatório, né? Os fundos de investimento, quando eles vão fazer qualquer movimento, eles têm essa preocupação como é que são essas pautas dentro dessas empresas que vão receber esses investimentos. Então, lá, realmente, se a empresa não está preocupada com essas causas, dificilmente ela vai ter acesso a capital, né? E isso é uma coisa que está chegando muito mais rápido do que antigamente as coisas chegavam, mas ainda não no nível que já está sendo discutido lá. Mas realmente é uma coisa que já está muito em pauta. Cada vez mais também essas novas gerações que costumam estar mais atentas, tendo mais poder de fala dentro dessas empresas, também alertam as outras gerações e isso vem sendo empregado com mais capilaridade, vamos falar assim, né? E são pautas fundamentais, né? As startups, até por ter muita ligação com um propósito, por pensar em resolver dores, então você sempre vai ter dores relacionadas a essa questão ESG, né? Então, você vê startups especializadas até nessas questões e as startups têm uma característica muito diferente das empresas antigas, que é de fazer parcerias, de oferecer uma solução em conjunto com outra startup. Então, se já existem startups especializadas nessas pautas, eles agregam elas ou conseguem oferecer já uma solução mais completa e até preocupações internas de gestão de time e pautas ambientais em parceria com outras startups. Então, como existe esse pensamento de união, fica mais fácil, inclusive, de se desenvolver rápido, né? Porque quando a gente vê uma empresa muito robusta,
Às vezes é começado a discutir em comitês essa questão de ESG, mas até de fato virar uma atitude prática, às vezes demora. E na startup, por ter esse conceito de flexibilidade, essa questão de trabalhar em conjunto, às vezes traz um fator que já é trabalhado em outra startup, traz para essa startup e em questão de meses, às vezes semanas, aquilo já está realmente em prática. Edu, quando a gente agendou a entrevista, tinha uma pergunta que eu não queria deixar de fazer, que era o tema startups e favelas. Tem alguns fundos de investimento aportando investimento somente para startups dentro de comunidades. Há anos que a favela é estigmatizada. Qual que é a importância da gente ver, né, o morador da comunidade sendo reconhecido finalmente como empreendedor? Isso vai muito em contra a questão da diversidade, né? Porque quando a gente fala de pessoas com experiências diferentes, elas enxergam problemas diferentes, né? Então, uma pessoa que às vezes nasceu numa alta classe social tem problemas que ela só acompanha pela TV, né? Ela não sabe exatamente o que acontece. Então, quando você vê um morador aí de uma favela, ele tendo a possibilidade de as dores que ele enxerga e que quer resolver, ele tem investimento para isso, o impacto é muito mais certeiro, né? Então, sempre que a gente fala de startup, né, um universo muito novo para muitas pessoas, a gente fala assim, já que é tão novidade, a tecnologia às vezes não é o que você mais conhece, começa pela dor que você quer resolver, que você conhece muito a fundo. Então, existe uma grande perspectiva de que dores de comunidades sejam muito mais bem atendidas por startups que saiam das comunidades, né? Então, é muito importante e isso afeta a sociedade como um todo, porque a gente vê gerações de receita, de repente, serem feitas ali dentro e contratações que provavelmente vão ser feitas ali de pessoas que também estão lá dentro. Então, ele começa a criar um novo ecossistema dentro dessas comunidades que antes era excluída de fundos de investimento, do empreendedorismo de forma geral tradicional. E outra coisa que é muito bacana é porque você vê cada vez mais pessoas que entendem e replicam esse conhecimento lá dentro, né? Eu já fiz algumas palestras dentro de algumas comunidades e na minha época o que chocava muito é que a ambição deles não era de ter uma empresa, às vezes era de entrar num jovem aprendiz e de repente ficar ali num trabalho com baixa produtividade ou baixa remuneração pela vida inteira, né? Baixa projeção. Projeção, também, né? exatamente. E hoje, quando você vê um case acontecendo dentro de uma comunidade, isso vai inspirar uma geração, né? Então, é uma semente que está sendo colocada que provavelmente para os próximos anos isso vai ter um impacto muito maior. Então, eu fico muito feliz e vejo que é fundamental isso que está acontecendo. Eu também. Edu, falando de metaverso, né? Tem uma expectativa muito grande aí para os próximos anos quando a gente fala desse novo momento da tecnologia. Para as startups, quais são suas apostas aí em relação ao metaverso? Eu tenho estudado muito sobre isso, é um tema que está muito em pauta. Estive recentemente até numa palestra do Facebook, que é um dos grandes entusiastas desse tema. E o próprio Facebook fala que, de forma massiva, a gente vai ter isso daqui a uns 5 anos, né? Então, hoje está sendo já muito ventilado isso, né? Até porque eles precisavam criar também uma notícia impactante. Mas, assim, que vai chegar na nossa vida como uma forma muito popular, a gente espera daqui a uns 4, 5 anos. O que vai acontecer é, quem já está vendo isso, quem já está se antecipando para essa nova realidade, vai sair na frente. Porque tudo indica, e eu acredito nisso, que é uma coisa que a gente não vai conseguir ficar de fora, né? Muitos comparam a criação da internet, né? Que o metaverso vai ser a próxima internet. Então, não existe hoje, até existe, mas é muito difícil você se imaginar sem internet. É o que se espera daqui a 5, 10 anos sobre o metaverso. Que a gente não se imagina como é que era a vida antes da internet. A gente daqui a 10 anos não vai imaginar como é que era a vida antes do metaverso. Então é algo que realmente vem para ficar, né? Existe ainda um tempo de maturação, então hoje quando você vê vídeos, eles ainda são conceituais, né? Quando você vê uma pessoa jogando ping-pong com uma pessoa de outro lado do mundo, uma coisa em real time, né? Imediata.
é alguma coisa que ainda vai acontecer. O 5G é algo que é fundamental para isso, por causa da questão da velocidade da internet, a popularização, ficar cada vez mais barato os óculos de realidade virtual. Então, é uma coisa que ainda precisa, que a gente fala de tecnologias e inovações incrementais para que aconteça a inovação disruptiva, né? Então, é algo que vem para ficar, essa é a minha aposta, mas é algo que ainda vai precisar de um amadurecimento. Então, quem estiver estudando sobre isso, quem já estiver de olho, vai sair na frente, porque é algo que vai permear toda a nossa vida em alguns anos. Edu, para a gente encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre sua participação como membro do Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos. Qual a importância desse momento, de você estar nesse núcleo para o networking do seu negócio? Para mim foi muito importante, né? Eu venho desde a gestão passada e cada vez mais atuante agora com a gestão do Léo e para mim abriu muitas portas, né? Me aproximou muito da casa também, tive muitas reuniões com a diretoria da ACS de lá para cá e é uma casa com centenária, né? Então a gente sabe o quanto ela é importante para a nossa cidade e ter esse núcleo jovem é fundamental, porque dá voz e mostra essa preocupação de entender que os jovens que vêm aí, eles já vêm muito antenados e dá voz a essas pessoas. E através das reuniões a gente consegue ver projetos de impacto, né? Isso cada vez mais aliado a essa questão de propósito, a gente vê que a ACS Jovem ela consegue ampliar o nosso impacto segundo o nosso propósito. Então, para mim, tem sido uma experiência sensacional. É um ambiente muito de amigos, né? E cada vez mais a gente vai estreitando esses laços. Eu estou muito feliz de participar do núcleo, estou muito empolgado com todo o impacto que pode ter as ações que a gente tem lá e da casa como um todo. Edu, a gente está chegando ao final do programa. Quero agradecer de novo a sua presença e deixar um espaço para você se despedir. Bom, eu queria agradecer o convite. Para mim é sempre um prazer falar. Eu acho que eu mostro essa empolgação que eu tenho quando a gente fala de startups, inovação, porque é algo que lá atrás, como eu vim de tecnologia, eu sempre pensava muito em empreender dentro da tecnologia e eu não tinha tantos recursos, né? O conhecimento não era tão disseminado. Então eu busco, na verdade, resolver uma dor que eu tive lá atrás, que é disseminar esse conhecimento. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade, sempre que eu tenho um convite, para mim é um prazer e ainda mais com vocês aqui da casa, é uma honra também ter essa oportunidade de falar um pouco e muito feliz, eu agradeço o convite. E para quem não sabe, o Edu compartilha um conteúdo muito legal sobre startup. Vou deixar até para você compartilhar qual que é o Instagram, quem tiver interesse quiser acompanhar. Legal. Eu tenho 2 Instagrams que eu trabalho, um mais o meu dia a dia mesmo, que é o meu Instagram, que é o Edu Bittencourt, e tem o da empresa, que é o spacemoon.academy, onde a gente dá muitas dicas de como você começar uma startup, como você evoluir, cases de sucesso que aconteceram para você se inspirar. Então vai ser um prazer aí se vocês quiserem seguir e mandar dúvida lá, a gente sempre está respondendo também. É isso aí. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do Acesso na TV. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.